É isso aí! Bem-vindos a mais um podcast AWS Brasil. E hoje eu estou aqui falando com você especialmente sobre um tema muito interessante, não é, Couto? Para mim, para você, pro Enio aqui do meu lado que você vai apresentar e pro nosso grande convidado que está do seu lado. Me conta um pouquinho mais aí, Couto. E para todo mundo de casa que utiliza isso frequentemente, né? Bom, primeiramente, prazer, meu nome é Thiago Couto, mais uma vez, e a gente está aqui com uma dupla de feras para falar um pouco sobre varejo, que sim, estou puxando sardinha pro meu lado, porque é isso que eu atendo hoje. Mas, por favor, primeiro, Enio, se apresente. O que você está fazendo aqui, cara? Oi, tudo bom, Thiago? Oi, tudo bom, assim. Meu nome é Enio, tô aqui com meu companheiro de bastante tempo já de trabalho, o Dr. Eduardo. Eu sou líder para a parte toda de desenvolvimento de negócios e toda a parte de inteligência de indústria, de varejo e CP aqui dentro da AWS. Eu costumo brincar sempre que eu estou aqui há uns 2 anos na companhia, mas estou brincando nessa indústria desde o século passado. E estou tendo o prazer hoje de estar aqui comigo. Eduardo, que esteve com a gente no Retail Simpósio, no último dia 24 de setembro, onde deu um show para a gente lá de conteúdo. O time está até agora ressonando sobre isso. Mas eu vou deixar para você, Eduardo, se apresentar, para contar para o pessoal quem é você, qual é a tua história e por que a gente está aqui hoje. Obrigado, Enio. Obrigado a todo o time AWS. Me sinto em casa aqui, né? Temos uma relação de longa data. Bom, eu sou Eduardo Terra. Eu atuo hoje como board member, como conselheiro de uma série de empresas aí de varejo e de consumo, Grupo Boticário, Pets, Savenhago, Nissei, Léo Madeiras, entre outras. Aí são hoje 8 empresas no total. Eu sou sócio da BTR Varese, que é uma delegação que tem uma parceria aí há muitos anos com a AWS, que leva executivos para eventos como a NRF, para a China. A gente acabou de chegar da Índia, né, para lugares onde o varejo está passando por transformações. Sou sócio de uma venture capital que investe em startups de varejo e sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Então essa é a minha história. Parece bastante coisa, mas essas coisas se conectam e fazem a gente acordar, almoçar e jantar varejo todos os dias. Não, muito bem. Não, fantástico, Eduardo. Assim, acho que é interessante essa percepção das pessoas terem do que você está olhando para o varejo e dos desafios. E a gente aqui acabou de falar, a gente vai no final falar um pouquinho de NRF, que está chegando aí já. Mas eu queria começar conectando com o que você trouxe para a gente da jornada de transformação das indústrias de varejo, da indústria de consumo. Eu vou chamar de indústria de consumo em geral, tá? Para não ficar só focado no varejista, que a gente sabe que não é só, tá? Ali tem vários dos nossos segmentos estão muito próximos disso, né? As indústrias de bens de consumo, QSR, né? O Quick Service Restaurants, etc. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, não é refazer o que a gente já falou, tá? Para quem quiser, está no YouTube, está em outros canais digitais nossos, o evento que nós comentamos do Retail Simpósio. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho dessa jornada e onde é que você está vendo o varejo brasileiro nela. Onde os principais pontos, dentro daquela visão, daquela jornada, aqueles 8 passos que você comentou. Me fala um pouco disso. Bom, acho que transformação digital, digitalização, é uma jornada hoje absolutamente prioritária, acho que obrigatória para essas indústrias todas que você mencionou, por um único motivo. O consumidor se digitalizou, né? Então, quando a gente coloca o consumidor não no centro, que é algo quando a gente pega e olha, por exemplo, a Amazon, para mim é a referência que soube olhar e fazer isso, né? Como centralidade do consumidor, o consumidor está digital. Então, ele tem o smartphone no centro da sua vida, uma série de aplicativos, então a jornada, né, dele de compra de um produto ou de serviço é absolutamente digital. Isso não quer dizer que ele compre tudo ou a maioria por canais digitais. Então, acho que o primeiro ponto é transformação digital ou digitalização não é sinônimo de e-commerce. No Brasil, hoje, aproximadamente 14% do nosso varejo é por e-commerce ou por canais digitais, o que não quer dizer que os outros 86% seja analógico, tá? Então, uma jornada de compra que termina numa loja, ela foi digital em muitos touchpoints. Tá. Ela foi digital nas campanhas, ela foi digital em uma série de pontos. Então, digitalizar um negócio de varejo, de consumo, de restaurantes, não quer dizer ter canais digitais potentes. Isso também é importante, mas não é só.
significa digitalizar a jornada de compra da loja, digitalizar as comunicações com o cliente, digitalizar a jornada do vendedor, digitalizar a entrega, digitalizar uma série de coisas. Esse é o primeiro ponto. Isso tudo começou de 10, 15 anos para cá. Eu vou te fazer uma... Claro. Assim, e aqui é um bate-papo, pessoal. Claro. Você trouxe negócios importantes. Olha o que interessante você estava falando. A jornada, 84% aconteceu na loja, mas os pontos digitais aconteceram. Isso, fora. Então, essa jornada se complicou. Muito. Hoje, o que a gente fala, vamos só para explicar, o que é jornada de compra, né? É aquele processo pelo qual nós, consumidores, né, a gente começa a pensar em comprar algo para gente. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma garrafa de vinho para o final de semana, pode ser um microfone para a gente brincar em casa, pode ser um novo computador. Ele normalmente começa por uma busca, às vezes não começa mais por uma busca, né? Essa busca hoje ela é quase 100% digital, certo? Ela pode acontecer em várias plataformas. Dessa busca, eu começo a interagir com a loja ou com as diversas lojas. E aí eu começo a interagir com a jornada até que, eventualmente, eu entro no processo de escolha de compra, de pagamento, tá? E aí lá no finalzinho eu posso ter o pós-venda dessa jornada, que é quando eu vou responder para uma pesquisa de NPS, que também é digital, né? Então a jornada hoje, na grande maioria, ela começa digital, o pós é digital, ali o processo ali, eventualmente, de compra pode ser numa loja. E Edu, nesse ponto, cara, aí você já adicionou um complicador não relacionado com tecnologia, que é, pensa no vendedor na loja. Isso. Antes, o responsável era ele de pegar o cliente no braço lá fora, Perfeito. trazer, falar no microfone e fazer a venda. O que você está comentando agora, o que a gente vive no dia a dia, eu já fiz a pesquisa, eu já comparei modelo, eu já olhei características, eu vou chegar e falar, vendedor, eu quero isso, meu endereço é esse. Tchau. Como é que a gente começa a pensar e o quão isso adiciona complexidade até para a gente relacionar o papel do vendedor, como que a gente vai... Ótimo ponto. comparar ele com o vendedor que a gente comparava anteriormente. Eu vou colocar 3, já que a brincadeira aqui é complicar, vamos complicar em 3 níveis. Primeiro, tenho que pedir mais café. A loja e o vendedor deixaram de ser passivos. Tá? Eu diria que a pandemia foi o sacramentou isso. O que quer dizer isso? Vamos explicar. Pré-pandemia, uma loja e um vendedor eram sujeitos passivos da jornada. Quer dizer o quê? Eu abri uma loja no shopping ou na rua, 8, 9 horas, 10 da manhã, ficava esperando os clientes chegar depois de uma boa campanha de marketing, certo? Então, loja e vendedor, esperava clientes virem para comprar, né, durante uma jornada. Isso acabou. Hoje, se uma loja ficar esperando o cliente chegar, ele vai ficar esperando sentado. O que aconteceu? Através de instrumentos como CRM, né, disparos de WhatsApp, de SMS, a loja vai até o cliente, o vendedor vai até o cliente, antes do cliente ir até a loja, né? A jornada está sendo interceptada, né? Todo mundo aqui sabe a quantidade de WhatsApp, de SMS, de pushes, de app que a gente recebe, tentando pegar a gente, às vezes antes de uma jornada começar. Então, vendedores e lojas se tornaram ativos. E aí, eu falei que ia complicar em alguns estágios. Juntando com o IA, o que está começando a acontecer? A gente sabe que esse bichinho aqui escuta, né? Tem inteligência. Então, vamos supor que a gente está falando hoje aqui sobre vinhos. Tá? Então, numa conversa sobre vinhos, a inteligência digital está capturando e a gente sabe que se a gente abrir os aplicativos de rede social, né, os browsers, as campanhas já estão todas carregadas com as conversas que foram capturadas. E aí, por o que a gente chama de Content-Driven Commerce, que é uma tendência de varejo, eu coloco na sua jornada de conteúdo e não de busca, isso é importante. Eu, consumidor, estou numa jornada de conteúdo, que não é uma jornada de varejo. Eu estou consumindo lá no TikTok, no Instagram, no Wall, né, no Globo, estou consumindo conteúdo. Aqueles conteúdos estão tagueando coisas que eu conversei e que estão relacionadas a eventuais interesses que eu tenho. Então, a gente falou de vinho, eu estou lá em um desses lugares, começa a aparecer o quê? Campanhas de vinho, que geram o interesse de uma jornada que eu nem comecei a buscar. E a partir dali começa... Ou seja, quando você fala, isso
esse um ponto importante, na minha cabeça, é uma ruptura Total. do modelo De jornada. De jornada. A jornada se começava pela busca. Exato. Agora a jornada está começando pelo conteúdo contaminado por uma inteligência do seu interesse. Que coisa interessante. É muito interessante. Ou seja, é como se eu voltasse 25 anos atrás, né? É como se a busca começasse no livro que eu estava lendo isso aí, da Agatha perfeito, Christie sobre, perfeito. né, a morte no Como mundo, né? se eu hackeasse o seu interesse pelas conversas que você tem e eu tagueasse o seu interesse no conteúdo que você consome e dali eu despertasse a sua jornada antes de você fazer a busca. Tô lendo um livro que se passa na França e de repente chega propaganda, então, promoção pra França. Então acho que seria isso há 20 Você nem vai anos buscar atrás. passagem pra França. Exato. Ficou com vontade? Tá aí. Né? Agora você entende que o lojista, o varejista que está esperando o cliente comprar, ele vai morrer esperando. Exatamente. Porque o cara digitalizado, ele está conectado nessas jornadas mais sofisticadas que vai pegar o cliente antes da jornada tradicional começar. Eu vou pegar esse ponto vou colocar aqui no Perfeito. no estacionamento das 10, porque é um tema que eu vou querer falar um pouquinho disso. Você está me trazendo o que eu... O cara que ele vai morrer, não vai morrer é uma palavra forte, mas quer dizer assim, o impacto que isso vai ter. Vamos deixar isso aqui, que isso aqui vai ser um elemento importante. Você ia fazer algum comentário, Thiago? Não, segue bem. Então, eu acho que aqui você está me trazendo isso também naquela jornada. Isso, acho que eu queria fazer um pequeno comentário aqui. Dizer, o teu livro endereça esse tema de forma muito interessante. Tá? Eu aqui sugiro fortemente a leitura. Obrigado. Aliás, outro dia eu quase te arrumei uma confusão. Tá? Depois te conto, foi divertido. Tu ia ter que assinar um montalhão de livro. Quase te arrumei uma confusão. Foi depois o Eduardo nunca mais fala comigo. Tá de autógrafo? Mas o que eu queria trazer é o seguinte. No seu livro você explora bastante essa questão da transformação digital e esses desafios todos que tá por aí. E dentro daquela jornada que você apresentou pra gente no simpósio, eu queria tocar em um ponto. Você fala ali no momento, e você já comentou sobre isso hoje. Tecnologia, AI, dados. Como é que tá isso? Ou seja, como é que você tá... Me dá um double click aqui nesse aspecto. Por quê? Porque a gente está vendo muito, né, essa coisa, e depois eu vou te falar um pouquinho sobre isso, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre isso, mas a gente está vendo muito essa coisa de GenAI, AI, etc. Mas me conta disso, como é que isso entra nessa história? Porque eu acho que agora você criou um cenário bem interessante agora no início, em que isso tudo começa a fazer um monte de sentido para quem está ouvindo a gente, no sentido de encaixe disso como elementos de viabilização. Eu acho que esse foi o porquê, na verdade, a gente falou até agora, e agora é o como. O que a gente está fazendo com isso? É o como. Primeiro, só para explicar, são 2 livros, né? É. Tem o mais recente desse ano, que é o de inteligência artificial no varejo, que é o zoom dessa história. E há 1 ano e meio, foi 2022, teve o Transformação Digital no Varejo. 2022. Foi na NRF de 23, ele já tá. Isso aí. Porque o penúltimo livro era o Big Picture. Exato. E esse último foi o Zoom em IA. Eu estava me referindo ao do transformação digital. Perfeito, tá? perfeito. Que é o que para mim eu acho que assim... Que foi o tema do nosso painel, inclusive. Isso, exatamente. Perfeito. Que eu acho que ele dá um conteúdo no detalhe para quem está nos assistindo aqui. Ótimo. E aí, assim, lá eu exploro um modelo que eu construí 14 anos atrás no Vale do Silício. A gente esteve junto algumas vezes lá. Né, onde eu comecei a entender o que era uma jornada inicial de transformação digital, que outras indústrias fizeram antes, inclusive. Se a gente for olhar os bancos, né, estão avançados nisso. E só para explicar, parece tão óbvio, mas não é. Transformação digital é o caminho que empresas tradicionais, analógicas, com legado, precisam percorrer. Tá? As ditas empresas... startups digitais, elas não têm transformação digital nenhuma, ela tem outros desafios. Tá? Então, transformação digital é esse caminho. E o que a gente percebe lá é que existem caminhos a serem feitos. Normalmente as pessoas gostam de atalhos. Todo mundo, o ser humano querer pular etapas. Então, o que quer dizer etapas? Vou para omnicanalidade, vou para aplicações bacanas, CRM, por exemplo. Nada contra. Só que se você não fizer 3 lições de casa, que eu chamo de estruturantes, nada vai dar certo. Tá? Então, como você falou, esse meu modelo tem 8 pontos. Né? Omnicanalidade é um, comunicação digital CRM é outro, mas os 3 iniciais,
que dão trabalho do cão, né? Que são estruturantes, muita empresa não fez. Quais são esses 3? Você tem que começar a fazer um trabalho de cultura muito sério, né? Que, como já dizia o nosso, talvez o grande guru de todos os tempos, Peter Drucker, né? Cultura é algo que come qualquer estratégia no café da manhã. Então, uma estratégia digital sem uma cultura de sustentação digital não para de pé. E eu vi isso aos montes nesses meus 11 anos de experiência em concílios, tá? Não existe transformação digital e estratégia sem cultura digital. Número 1. 2, você tem que trabalhar formas de trabalho, estruturas organizacionais que destravam a organização. Quer dizer, como é que a empresa está estruturada em termos de gente, tá? Que são silos, né? As áreas, né? Isso dá um trabalho e eu já vivi casos onde parece mágica na hora que você trabalha isso. E o terceiro, que a AWS é expert nisso, você precisa mexer nos canos da tecnologia, né? Não dá para você querer fazer transformação digital com uma arquitetura de tecnologia do passado, né? Você precisa, né, fazer o básico, você precisa ir para a nuvem, você precisa fazer um trabalho direito de arquitetura, você precisa fazer mais, você precisa ficar mais ágil, né? Se você não mexe nessas 3 coisas, eu não estou dizendo que você tem que ficar 3 anos fazendo só isso, mas você tem que ter um projeto dessas 3 coisas acontecerem para que a omnicanalidade se sustente. Porque a omnicanalidade, por exemplo, depende de visão única de cliente, visão única de produto, né? Time de loja engajado. Se você não tem uma estrutura de tecnologia boa, times integrados, né? Uma cultura, esquece. Isso a gente viu aos montes. Esse é um negócio também interessante, você está dizendo que a jornada ela tem uma coisa... Até porque a gente tem um legado, né? Quer dizer, a nossa indústria tem um legado que nos trouxe até aqui. Isso. E que teve o seu mérito importante, nos trouxe até aqui. Porém, não é essa mesma estrutura que vai nos levar para os próximos. Não é o novo queijo, não é as velhas crenças que vão levar no novo queijo. Só que você está me dando um negócio importante, é o seguinte, que esta visão, ela não é uma visão, então eu vou substituir tudo para começar a modernizar e inovar. Não. Eu tenho que ser capaz de fazer essas 2 coisas. Eu tenho que ser capaz de conduzir uma agenda de recuperação desse débito tecnológico, tá? Com uma capacidade de inovar, de trazer omnicanalidade, novas aplicações, etc., para poder rodar efetivamente em paralelo. E Edu, é até interessante você trouxe o tema de cultura, porque tem muitos clientes nossos que vão falar e pensam que é uma coisa de prateleira. Então eu vou comprar e vou substituir, por exemplo, a minha forma de enviar mensagens para o cliente via múltiplos canais. E ele faz isso, só que quando chega no cliente, o cliente quer comprar, o sistema que caiu. E o cara que mandou a propaganda versus o cara que controla estoque, que sustenta a TI como um todo, não estão alinhados. Então, falta uma integração das pessoas em si, de diversos setores, para estarem alinhados. Esse é o tema da estrutura. Exato. Né? Como é que a empresa opera, como é que ela trabalha, né? Um exemplo simples, aonde está o dígito hoje do varejo? Como é que ele interage com a área do varejo tradicional, com o comercial, com a tecnologia, né? Esse é um exemplo de estrutura, né? E não tem resposta pronta. Então, esses 3 elementos estruturantes, que, de novo, não tem que fazer os 3, que é o teu ponto. Você pode ter uma agenda de quick wins ao mesmo tempo que você faz o estruturante. Aí você vai para as outras coisas. Você vai começar a brincar de IA, você vai começar a brincar de dados mais pesados, você vai fazer uma agenda de comunicação digital para valer, né? Com CRM, com personalização. Né? Você vai fazer uma agenda de repensar o seu modelo de loja, que a gente chama de uma loja mais hub, né? Que é uma loja omnichannel, uma loja mais ativa, uma loja, enfim. Mas tudo isso só para de pé se você fizer essa lição de casa anterior. Tá, não, fantástico. E aí você colocou num ponto aqui que eu acho que eu queria já aproveitar esse... Se eu fosse voltar aqui nos temas que eu estou anotando, a gente não sair daqui hoje, tá? Então eu vou tentar... Você falou uma coisa muito interessante. Você falou, cara, agora eu posso começar a trabalhar com essa coisa. Que a gente está nessa era muito de falar de IA, né? Sim. Inteligência artificial, etc. Como é que, primeiro, vou te fazer duas coisas. Primeiro, como é que você está vendo essa coisa? A gente teve lá a explosão em 2022. Isso. Um ano de 2023, que teve muita experiência no laboratório. Como é que você está vendo hoje, como é que você está observando o comportamento do mercado no uso desse tipo de tecnologia? E em que você imagina
que são o que você está na sua percepção de mercado, de fato está sendo utilizado com essa tecnologia. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre os desafios dela. Bom, então é o que você falou, novembro de 2022, que foi quando lá teve o lançamento oficial do ChatGPT, que foi só uma pontinha de um processo que já ia estourar a boiada por ali ou por outro, né? Então nós estamos falando de menos de 2 anos, né? Do que eu chamo de uma inteligência artificial mainstream, sabe? Porque a inteligência artificial, de fato, ela é de 1950, quando Alan Turing cravou pela primeira vez a expressão inteligência artificial. Então são 74 anos com 2 anos de mainstream, que até então eram 72 anos da inteligência artificial na ficção científica, nas séries, nos livros, tá? Por que ela virou mainstream? Um parênteses de rápido, né? Porque a gente passou a ter dados suficiente, que é a matéria-prima, a gente passou a ter nuvem acessível, tá? Não adianta eu ter dados se eu não conseguir armazenar. A gente passou a ter conectividade acessível e potente, e o mais importante, capacidade computacional, né? A era dos GPUs, né? E do processamento de fato potente é que permite a gente expressar dados em inteligência que não existia. A tese da IA generativa no papel ela já existia, ela só não era viável tecnicamente. Então, esse é o motivo da IA ter se tornado mainstream, principalmente a generativa. Posto isso, aonde estamos para essas indústrias que a gente está explorando aqui? Eu diria que a gente está mais na prioridade do que na realidade. Tá? Então, você pega as pesquisas, inclusive no evento a gente viu algumas, há uma priorização, mas não há uma realização. E aí o que eu vejo hoje nas empresas é basicamente uma divisão em 2 avenidas. É legal esse exercício de 2 avenidas. Inclusive é uma dica para quem quiser desenhar um plano de IA. Imagina uma avenida de quick wins, onde você vai pegar um conjunto enorme de ferramentas acessíveis, baratas e disponíveis, muitas de IA generativa, tá? Que você demanda baixo nível de integração tecnológica, tá? E que você pode fazer uma série de coisinhas mais superficiais que são bacanas. Exemplo, para não ficar superficial. Muito varejista está usando IA para enriquecimento de cadastro de produto em e-commerce. É fantástico, tá? Você, por exemplo, quero vender uma caneca, certo? No e-commerce. Qualidade da descrição da caneca até ontem dependia do fornecedor da caneca ou de um fornecedor de cadastro. Agora é difícil, né? Hoje, com uma integração básica, simples, né? Com qualquer ferramenta de IA generativa, eu consigo fazer 5 páginas sobre a caneca, fotos sobre a caneca, vídeos sobre a caneca. O meu SEO, a minha conversão explode. Isso aqui um monte de gente está fazendo. Isso é um exemplo rápido e simples dessa avenida de quick wins. E esse ponto ainda se agrava quando a gente está falando de marketplace, né? Isso. Que aí, exato. Perfeito. Enquanto eu sou fabricante, tranquilo. Quando eu estou colocando vários sellers... Ótimo ponto. Quando eu nem tenho fabricante. Exatamente. Então, exatamente. você quer um exemplo que voa de IA barata, que te dá resultado na semana seguinte, é IA generativa para enriquecimento de cadastro de produto para e-commerce. Tá? Só que isso aqui é uma avenida de curto prazo. O que eu acredito que vai acontecer no horizonte de 2, 3 anos É isso que eu quero. segunda avenida, tá? Que não é necessariamente IA generativa, é aquela IA um pouco mais estrutural, né? De algoritmos um pouco mais potentes, que eu vou dar 3 exemplos onde eu vejo o varejo com dores enormes, né? E vocês têm feito trabalhos bacanas com varejistas assim, que é, primeiro, todo o processo de S&OP, que é toda aquela cadeia onde o varejo precisa olhar previsão, demanda, compra, né? É onde isso vai aterrissar em dias de estoque e ruptura. É muito dinheiro nessa gente. E a gente sabe que um projeto bem estruturado, né, de dados e de IA mexe muito esse ponteiro. Agora, isso não é projeto de 6 meses. É projeto de ano. E nem é uma coisa que você faz um teste no dia e desliga, né? Integração mais complexa, um projeto de dados mais bem feito, gente. Mas esse aí mexe o ponteiro. Aqui eu tô falando de mexer 2, 3 pontos o EBITDA da companhia. Não, então, fantástico isso. E aqui é um ponto em que
é um jogo, né? Quer dizer, ele não tem uma solução perfeita, Não. né? Quer dizer, eu vou ter uma que jogar. construção. É uma construção, onde eu vou encontrar o melhor equilíbrio entre eu consigo trabalhar com cobertura versus giro versus ruptura. É um rally de regularidade. Isso, exatamente. Tá? É um rally de Você não pode regularidade. chegar nem antes, nem depois. Exatamente. Tem colaboração com a cadeia, né? Então você precisa integrar parceiros. Tá? Interessante. Então aqui é uma agenda super importante, só que ela não é rápida. Tá. Aqui que entram aqueles projetos super complexos e estruturantes de dados. Né? Dado de cliente, dado de produto, dado de fornecedor. Mas eu acredito muito nisso. Segundo exemplo, toda a tese de expansão de lojas para varejo, que é muito dinheiro também. Quer dizer, para onde eu vou, com que tamanho de loja, com que praças, com que sortimento. Muito uso de IA. Tá. Mas também não é IA simples. Principalmente considerando o que você comentou mais cedo, do novo papel da loja, né? Perfeito. Conectado com a integração. Ela vai ter, exatamente, porque é uma loja hub, é uma loja que ela vai ter que tamanho, ela vai ser meio dark store, meio side store, né? E você imagina quanto que eu não preciso de uma inteligência de dados? Estou cansado só de pensar. Então essa é uma segunda agenda, tá? E a terceira agenda é em logística, tá? Logística mesmo, né? Quer dizer, é a aplicação de IA em todos os MSs da vida, né? No WMS, no TMS, no MS, orquestrando todo o inventário, orquestrando transporte, orquestrando pedidos, né? Tem muita gordura nessas agendas do varejo, né? Tem muita robotização, né? A própria AWS tem essa agenda e tem muita inteligência de dados. Então essas três agendas que vão mexer o ponteiro, na minha visão, do varejo no futuro, e os marketplaces estão à frente disso, a gente sabe, né? Porque já fizeram muito essa lição de casa, e a gente sabe que isso traz competitividade e eficiência. Então, aí é que eu vejo a IA mais profunda, mais difícil e que vai funcionar. E quando eu olho esses três temas que você colocou aqui, são temas que são, como acho que você falou em relação, né, aos quick wins, são temas que eles exigem colaboração na cadeia, perfeito, um volume mais importante de dados. Em que precisa talvez uma análise mais refinada da informação para poder gerar a condição, ou seja, é de fato onde você vai trazer toda essa capacidade que você falou, é empoderado pela nuvem, em termos de capacidade computacional, mas que ela vai começar de fato a trazer uma capacidade muito forte de valor para a operação dos varejistas. E assim, muito interessante, cara, porque eu e Bala trabalhamos com IA tem bastante tempo. Então, assim, a gente viu não isso. É de 1950. Não. Um pouquinho mais jovem. Não tanto tempo. O Alan Turing. Não. Como diria o Enio, eu não trabalho desde o século passado, né? Ele sempre brinca. Mas assim, piadas à parte, a gente viu isso sair do meio acadêmico, isso passar para prova de conceito e muito legal a sua IA, mas vou continuar fazendo com o seu Zé, que ele sabe fazer. Perfeito. Isso começar a entrar dentro da pauta das empresas e virar, a gente tem termos como MLOps, que é justamente como a gente operacionaliza isso dentro das empresas. Só que ainda assim a gente tinha uma certa barreira de isso virar produção. É claro, dependendo do nível e da maturidade do cliente. Quando veio a IA generativa, a IA saiu lá do meio acadêmico e foi para o CPF, foi para a mão da minha mãe. Então, do mesmo jeito que a minha mãe, professora lá do estado do Rio, teve acesso a isso, um CEO ele também teve e fez parte do dia a dia dele. Então a gente teve uma curva meio inversa. Agora, o CEO usa no dia a dia para aprender a fazer arroz soltinho e ele fala, cara, como é que isso pode revolucionar meu negócio? Então agora virou uma necessidade ter projetos de IA e isso voltou ao ponto que a gente estava falando, porque a IA generativa tem quick wins, mas a gente tem coisas para explorar que não necessariamente vão ser de IA generativa, mas que abriu essa porteira para a gente poder falar e transformar. Eu conto, todos nós aqui somos estudiosos, a gente conhece, né? A gente na audiência, a gente também está conversando com gente mais de negócio, né? Eu acho que a grande evolução da IA generativa foi mudar a ordem do idioma, né? Até antes da IA generativa, a gente tinha que falar o idioma do algoritmo, certo? Então a gente tinha que falar uma linguagem de programação, seja ela qual fosse,
Então tinha que ter um programador que falasse a língua da programação para conversar com o código, certo? O que a IA generativa fez foi inverter. Hoje, o código fala o nosso idioma. Eu converso com o código em português. Eu converso com o código em inglês. A gente conversa com a IA generativa na nossa língua. E ela responde na nossa língua. Então a gente ensinou o código, o nosso idioma. E isso abriu um túnel incrível. Né? Olha que coisa interessante que você está trazendo, Eduardo, assim, principalmente para uma sexta-feira, assim, o quão vai ser tão importante o ensino da língua. Total. Língua, que era um negócio que estava se perdendo, que era mais importante saber programar em Fortran, COBOL. Total. Né? Fortran e COBOL estão bombando, na verdade. Entendeu? Onde passa a ser muito mais importante a pessoa se expressar bem, fazer a conjugar de forma adequada. Olha que coisa interessante, olha que transformação. Eu acho que assim, acho que a turma do mundo pedagógico, tá? Ao olhar uma situação dessa, assim, uau, eu vou voltar a ser a matéria mais importante da escola, vai voltar a ser português, né? Eu não sei se alguém teve a chance de fazer um curso. Eu fiz um curso de engenharia de prompt num voo Dubai-São Paulo, né? Que é um voo de 15 horas, né? Falei, tem que achar alguma coisa útil para fazer, né? Então eu fiz lá. Basicamente, foi em inglês, né? É um curso de inglês. Né? Como se fazer entendido, né? Porque, na verdade, a engenharia de prompt ensina a interagir com o prompt de uma plataforma de IA generativa, né? Que é o que você falou. Basicamente, você precisa saber estruturar a pergunta. Se você não fizer Quem que nunca abriu aqui um IA generativo da vida e ficou olhando para ele? Né? O que eu faço? Quer dizer, se você não souber estruturar a sua pergunta, você não sai do lugar. Então você precisa saber perguntar, você precisa aprender a perguntar. Para saber perguntar, você precisa falar bem o idioma. Né? Claro. E falar bem o idioma não é errar o português, o inglês, é saber construir a frase, né? De um jeito. E, na verdade, o processo de usar bem a generativa, estou falando de texto, que imagem é a mesma coisa, vídeo é a mesma coisa. Eu costumo dizer que é na quinta vez que você tira algo bom, né? É uma interação. Claro. Não é na primeira consulta, né? Então, é exatamente o que você falou. As competências passam a mudar. Então, eu vou chegar no ponto aqui que eu queria resgatar um pouco disso. Como é que vai ser, então, a transformação das empresas para trabalhar dessa forma? Para que o meu analista financeiro, que vai prompetear dessa... Olha eu fazendo uma palavra que não vai chegar. Gostei. Mas isso não vai acontecer. A gente não vai coisar mais, né? Quer dizer, tem maneira, a gente fala, vamos coisar aquilo. A gente vai cada vez mais ser mais claro e preciso no que estamos falando. Como é que vira essa transformação dentro da empresa? Ou seja, eu não preciso mais daquele cara que é o mega especialista naqueles mecanismos do Excel, daqueles N formulários aqui, mas talvez alguém que saiba dizer muito bem para um computador, como o Kirk fazia, né, na Enterprise, dizer para o computador o que ele deve fazer para ele. Por favor, seu computador, eu quero que você seja bastante... Eu vou ter que ser absolutamente... Porque senão ele não vai me entender, né? Se eu falar coisar, promptear, ele vai dizer... O que esse cara tá falando? Vocês já devem ter ouvido, para mim, uma frase que alguns já ouviram, mas que eu acho que é genial, que é: não seremos substituídos pela IA, mas com certeza seremos substituídos por alguém que sabe usar a IA bem. Tá? Portanto, devemos aprender a usar a IA bem. E saber usar a IA bem é isso. Aprender a usar esse ferramental todo a nosso favor. Né? E eu tenho usado uma tese, a gente está passando essa era de furacões, tempestades, terremotos. Né? Tem muita gente que diz que a IA vai acabar com o mundo. Eu sou do time que, se a gente souber usar, é o contrário. Por exemplo, o uso de IA para weather forecasting está salvando o mundo. Exatamente. Né? Porque ele consegue dar uma precisão, né, e salvar vidas. Né? Ó, o temporal vai cair tal hora, em tal lugar, saiam. Tá? Nós nunca tivemos esse nível de precisão de clima, certo? Então, tudo bem que foi a gente que fez a bagunça, né? Mas já que a gente fez, vamos usar a gente criou para salvar um pouquinho. Então, olha que coisa inteligente. Então, essas ferramentas, seja para o negócio, seja para o planeta, vão fazer muita diferença. Só que a gente tem que saber usar. Né? E assim, pessoas
indo para o teu ponto, o grande gargalo hoje do uso de IA nas empresas não é ferramenta. É infra e competência. Competência e cultura, né? Porque às vezes você desenvolve o skill, mas a resistência fica. Então, skill e competência precisam andar junto, quer dizer, você precisa preparar o terreno e gerar os skills. Então, uma dica que eu tenho dado, e eu acho que é legal a gente trazer dicas muito simples e práticas, né? Para quem está nos ouvindo. Cria um budget na tua empresa, né? De o que você puder, que permite as pessoas estudarem IA. Então, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, o cara quer fazer um curso de IA que custa R$300, cria um pote para patrocinar isso. Você não tem ideia do que você vai colher de resultado. Porque os cursos, as formações já são baratas, só que incentive as pessoas a fazerem, porque cada um vai para um caminho. O cara, quando começa a estudar, começa a usar as coisas, as ferramentas são simples e baratas, e começa a empurrar os outros. Entendi. O que você está me trazendo aqui, só acho que é interessante, o Thiago fala muito disso, o ponto é assim, me fala assim também, em vez de deixar as pessoas tentarem fazer de forma muito solta e de forma caótica, cria algum instrumento, algum mecanismo, né, em que você possa estimular isso, obviamente, dentro disso não atrapalha, mas que você possa, então, de forma adequada, ir criando a cultura e a competência, e ela automaticamente vai se escalando. Ou seja, não acredita que não vai acontecer. Vai acontecer. O cara vai estudar sobre esse assunto, você querendo, você ajudando ou não. Mas já que ele vai fazer isso, como diria o francês, né? Já que ele vai fazer isso, estrutura isso para que ele possa, de fato, criar a cultura. Aí a cultura transforma, a cultura vai trazer o caminho. E um ponto interessante disso é quando a pessoa que está na ponta tem esse conhecimento, ele vai destravar e levantar oportunidades mesmo. Que eu, enquanto especialista de IA, cara, eu não imagino a dificuldade no dia a dia dele. E até eu conhecer o problema do dia a dia dele, é muito mais fácil ele entender e ver casos, entender ferramentas para aplicar no problema. Thiago, eu tenho visto nas empresas que eu participo, gente de todos os departamentos, em todos os níveis, marketing, RH, cara, nada de TI, tá? Às vezes nível coordenador, especialista, um rapaz, uma menina que por algum motivo se apaixonou, entendeu e estudou um pouco de IA, com 4, 5 ferramentas baratas, simples, cara, fazendo coisas espetaculares. Naquela agenda dos Quick Wins. Eu quero puxar um gancho, que eu vou conectar várias coisas. Os Quick Wins, hiperpersonalização, aquela coisa que você falou que o e-commerce não é só sobre um site vendendo os produtos, né? Tem vários canais, né? Os canais que a gente tem hoje em dia. E há 2 semanas, mais ou menos, eu fiz um treinamento para vendedores, que a gente apresentava como é que ele automatizava a jornada do produto, da venda do produto dele. Perfeito. Então ele tem lá o produto dele no Marketplace, e lá ele tinha que criar em cima de uma foto do produto ou do título e uma descrição do fabricante, uma descrição para cadastrar no Marketplace, como aquele exemplo que você deu, inclusive. Alguma substituição do background com o produto na frente, com alguém utilizando o produto, por exemplo, uma cafeteira em cima de uma mesa de café e tudo mais. E também... Uma ferramenta simples. E aí eu te dou exemplo, porque a gente usou uma ferramenta da própria AWS, que é o Party Rock. Quem tiver curioso aí, os prompeteiros, partyrock.aws. Os prompeteiros do Brarejo. Dois termos já. É uma ferramenta gratuita. E você basicamente vai lá e fala qual que é o seu problema e ele cria uma aplicação para você usando o Generative AI. Ele faz os quadradinhos e pede um input para você. Ali ele deixa pronta para você. E eles estão usando isso, eles me pediram o link, começaram a customizar em cima dessa ferramenta. E é fantástico porque... lá tinha uma parte que eu criei pra galera usar, que era pra você criar as frases para postar em rede social. Isso. Então, na rede social de fotos, na rede social de texto, vinha lá com as hashtags todas prontinhas, porque ele não só sabia a descrição que mandou, mas também o contexto, né? Já que ele é treinado com um grande contexto de informações. Achei fantástico e eu vejo hoje em dia um fenômeno. Eu sou um entusiasta do mercado de calçados, eu diria. E hoje, uma coisa que eu ando vendo bastante nesse mercado normalmente o estoque acaba primeiro na internet, porque está conectado diretamente com a rede social. E na loja, às vezes, ainda tem estoque. É muito interessante esse fenômeno que bate muito com o que você falou. Exatamente. Também estou falando de hiperpersonalização, que eu acho que é uma coisa que está cada vez mais em alta.
com os e-commerces, varejo e tudo mais. Eu acho interessante. E a hiperpersonalização, ela é por contexto hoje, né? Isso. E só a IA consegue calibrar o contexto. Exatamente. isso. Então, Eduardo, eu assim, acho que um monte de coisa para a gente, de fato, pensar aqui, tá? Eu acho que você trouxe alguns desafios. Eu acho que essa coisa do uso, essa coisa do prompt, né? O promptear, como é que isso vai de fato impactar a forma com que a gente vai trabalhar no futuro, tá? Depois pode ser interessante, acho que comentou em certo momento, talvez daqui a 3 anos, algumas áreas, algumas funções, a gente vai estar trabalhando de uma forma tão diferente que a gente trabalha hoje. As pessoas estão pensando em prompts de dados externos, né? E nós vamos entrar na onda dos prompts dos dados internos. Que é aí que vem a transformação, a forma de trabalhar interna muda completamente, porque a partir desse momento eu não dependo mais de tantas coisas, eu posso ser muito mais ágil e rápido. Eu acho que assim, eu não queria deixar da gente ter aqui no nosso papo, antes da gente finalizar, porque, né? Mas eu queria, a gente falou aqui muito pouquinho sobre personalização e personalização. E isso é uma área que eu vejo a gente, de fato, ver o uso, né? A combinação de machine learning, toda essa parte de inteligência mais raiz, com o uso de GenAI para entrega de experiências personalizadas diferenciadas. Você falou de busca mais cedo, tá? Como é que você está vendo isso? Tá? E como é que o varejo está atuando nisso? Você falou do enriquecimento de catálogo. Sim. Eu agora estou olhando, estou tirando o centro de gravidade do catálogo, depois o centro de gravidade do cara que está buscando o catálogo. Tá. Como é que vai funcionar isso? Tá, eu acho que a gente andou muito pouco nisso ainda. Eu acho que a gente pode andar muito, tá? E o motivo é o começo da nossa conversa. Esse é um dos ótimos exemplos de que para você chegar onde se deseja e onde se pretende, em termos de personalização, não estou falando nem da hiper, tá? Aquelas lições de casa são fundamentais. Entendi. Né? O que a gente vê são projetos de personalização com a base estruturante muito ruim, né? Então, exemplo, se eu tenho um cadastro, estou falando nem de base, se eu tenho um cadastro sujo, ruim, duplicado, incompleto de cliente, né? A minha personalização está comprometida, tá? Então, poucos varejistas, estou falando do Brasil, eu diria que dá para encher uma mão, talvez quase 2, né? Tem uma jornada onde a gente olha de fato uma personalização acontecendo. O que é personalização, né? De fato eu comecei a receber na régua do relacionamento ofertas, campanhas que façam sentido dentro do meu momento e da minha jornada. Tá? Acho que essa é uma grande oportunidade da agenda do varejo, o consumidor pede isso, mas eu acho que é onde a gente talvez menos tenha avançado pelas questões estruturantes, não pela vontade. Projetos de CRM, cujo objetivo era personalizar, eu vi aos montes, né? Mas com sucesso, poucos. Muito por uma agenda que não foi feita anterior. E eu entendo isso como aquela coisa do copo meio vazio. Isso, sem dúvida, mim, oportunidade. Claro, é uma excelente oportunidade de você entrar, você de fato ganhar relevância, entrar na lista de escolha do seu consumidor, do seu cliente, ou seja... As taxas de conversão de campanha de qualquer canal com isso voam. Voam, né? Nossa. Ou seja, o consumidor reage bem. Total. Esse é o lado do historial, o que ele está esperando na jornada de transformação, de digitalização que você mesmo comentou, ele está esperando efetivamente. E o perigo aí é que aquela jornada orientada para conteúdo por IA, ela está atropelando um pouquinho isso. Entendeu? Então, quem está fazendo, às vezes, melhor um pouquinho isso é a inteligência artificial que está escutando isso aqui, que está vendo e que está capturando um pouco a personalização do Eduardo Terra por outras mecânicas, que está, lembra, no começo da conversa, está contaminando o meu conteúdo, que está ficando às vezes mais personalizado que uma campanha. Então, e aí, assim, por que eu estou dizendo isso? Varejista, corra atrás das suas campanhas personalizadas, porque o consumidor está vendo mais personalização, às vezes, no conteúdo do que nas campanhas. Que interessante. E organize seu dado também. E organize seu dado. Boa reflexão pro fim de semana. E o consumidor fala assim, pô, eu tô vendo passagem para Paris, que eu nem falei, mas que eu tô vendo no UOL, no TikTok, e não recebo um e-mail marketing de passagem, disso. Entendeu? E é isso que eu quero. Então, as campanhas do varejo deveriam avançar na personalização. Isso pode ter um jogo, uma
uma reorganização da economia, se o conteúdo ganha ou corre mais rápido que a personalização, será que então eu vou passar a personalizar através do conteúdo? Pode ser uma... É um dos caminhos. Como é que vai ser a jornada dominante daqui a 3 anos? Essa é uma das coisas que a gente está estudando. Exatamente. Muito bom. Bom, legal. Eu acho que indo no encerramento aqui, acho que a gente já está com o nosso tempo. Eu vi ele levantando a mão ali. Eu tava vendo que ele foi chegar um giz aqui na gente. Eu tava quieto, porque eu tô achando tão sensacional. Vamos estourar a nuvem hoje. Deixa alguém me desligar, puxar o fio, né? Eu tô desligar, colocar a cafeteira no lugar. Mas eu acho que eu queria talvez terminar contigo pedindo uma reflexão sua em cima de uma frase que a gente costuma fazer, eu com o Thiago, que é o seguinte: a gente falou sobre N coisas de transformação. Tá? A grande questão é a seguinte: o que você, na tua percepção, as empresas nessa nossa indústria de consumo deveriam estar pensando ou olhando para serem relevantes amanhã? Para que essas jornadas todas, essas transformações todas... Uma transformação digital bem estruturada, que tenha quick wins, porque ninguém se sustenta só do longo prazo, mas que contenha não só aplicações da transformação, que é o exemplo de omnicanalidade, CRM, mas que tenha algo estruturante e algo principalmente de pessoas. Né? Então, que você olhe estrutura, que você olhe competências, que você olhe cultura. Quer dizer, transformação digital não é uma agenda só de tecnologia. Né? Então, por exemplo, uma conversa de transformação digital inicial que não está a pessoa de people na mesa, eu nem começo. Ela já começou errado. Entendi. Né? Vamos fazer uma conversa de transformação digital. Aí está o CTO, o CIO, o CDO, que seja. E a pessoa de people não está nem sabendo. Eu falo, gente, já começou errado. Olha a palavra, né? Transformação, né? As pessoas que serão transformadas vão ter que ser acompanhadas. Então, acho que esse é um ponto importante. Tá. Que vai ter que estar na agenda do executivo. Ela vai ter que estar junto da discussão. Tá bom. Não, fantástico. Então, assim talvez a grande pergunta final fosse essas agendas de transformação. Tá? A gente falou aqui de personalização, você falou de elementos estruturantes como a Sinopia, etc. E são base para fazer os que vão dar resultado, que é o da personalização, por exemplo. A minha pergunta aí para contigo é o seguinte: eu tô te ouvindo aqui, eu tenho que estar preocupado com isso? Ou isso é um problema que... Não. Muito preocupado. Preocupado ou interessado? Eu diria que a palavra boa é interessado. Por enquanto. Por enquanto, bom ponto. Ótimo, por enquanto. Talvez vai chegar a hora de ficar preocupado. Exatamente. Mas acho que o ponto esse é um processo tão difícil para fazer de verdade, que ainda estamos no plano do interesse, né? Que pouca gente fez para valer, né? E quando eu falo para valer, muita gente andou. A gente tem casos incríveis de transformação, mas tem muita coisa para ser feita. Né? Tem muito legado ainda que não andou, né? Mas é o que a gente falou, a personalização é um exemplo, né? Acho que não tem grandes casos disso. De omnicanalidade tem mais, por exemplo, né? Então tem muitas agendas que a gente vê que de IA tem pouco, né? E IA em todas aquelas áreas que eu citei, por exemplo, quando você pega quanto que estoques, ruptura podem melhorar no Brasil, nossa, né? Então, aí é uma agenda de interesse, né? Do que mais de preocupação. Então, acho que é mais uma agenda de oportunidade, né? E eu acho que é assim que o varejo deveria olhar. Tá bom. Bom, se deixar, vou ficar... Eu tô sabendo. Não, são pessoas que gostam de falar e comentar, né? Ainda mais sobre o tema. Mas, Edu, cara, muito obrigado. Obrigado por vocês. Mega rico, mega construtivo. O nosso bate-papo aqui, acho que fluiu muito bem. Então, muito obrigado. Fique à vontade para voltar mais vezes. Estou super à disposição. Boa. Enio, brigadão pela parceria mais uma vez. Bala, parceiro de sempre, fecha aí pra gente. Opa, quero agradecer a sua companhia, como sempre. Quero agradecer o Enio, que nos deu uma aula aqui juntamente com o Eduardo sobre retail. Nessa nossa série de retail que estamos assistindo aqui, eu falei pouco porque eu estava super interessado, estava super me divertindo aqui assistindo vocês conversarem. Quero deixar o recado para vocês, que vocês quiserem
mandar uma pergunta, o que vocês acharam desse episódio, se vocês quiserem deixar uma pergunta pra gente, pro Enio aqui, aproveitar a presença dele, que ele fica aqui com a gente sempre para responder as perguntas do Retail também. Pode postar com a hashtag podcastawsbrasil. Quero agradecer a presença de vocês, terem sintonizado aí no seu dial de podcast, e até o próximo episódio, certo, Couto? Valeu!